e transformá-lo em algoritmo já real, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou modificar o meu código para que ele seja, ao invés de binário, ele seja real? Eu já tenho uma versão aqui que eu implementei desse mesmo algoritmo genético, utilizando já os dados em variações reais. O que eu fiz aqui? Eu mantive os números aqui em cima, né, a minha população, vou voltar para 10 aqui. Vocês estão vendo o meu código? Sim? Legal. Então, olha como que eu gero a minha população agora aqui. Lembra que antes, até foi uma pergunta de vocês, por que tinha o número 2 lá? Agora eu faço dessa forma aqui, ó. O RAND dessa forma, o que ele vai dar aqui na linha 72? Quer dizer que eu vou gerar uma matriz de 0 e 1, né, de tamanho de população e cromossomo, né? Só que agora o meu cromossomo só tem duas posições. Por quê? É o meu X e o meu Y. Eu tenho ele já em números reais. Então eu tenho X e Y. Eu faço essa minha matriz vezes essa combinação de valor máximo e valor mínimo, onde o meu máximo é aquela ideia de 2 e o valor mínimo que pode assumir menos 1, né? Que o valor máximo do x e do y era 2 e o valor mínimo era menos 1, que a gente fazia isso lá na função decode. Eu não vou precisar mais da função decode, porque eu já vou gerar direto números reais entre menos 1 e 2. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar essa linha de código aqui, tá? E vou copiá-la naquela outra tela do Scilab. Estão vendo aqui na tela do Scilab? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Quando eu executo esse comando, o tamanho da minha população, se eu falo que eu tenho 10 indivíduos, vamos fazer assim. Ó. Vou gerar um RAND, onde eu tenho 10 indivíduos por duas colunas. Certo? Então, eu vou gerar lá 10 indivíduos, né, com x e y, com números entre 0 e 1. Quando eu faço isso daqui vezes 2 menos 1, mais menos 1, lembra o intervalo que eu falei para vocês lá, que é de 2 a menos 1? Então, aqui, ó, eu estou colocando o valor máximo do meu intervalo menos... Desculpa, não se congelou a imagem. No se ve nada. ¿Se ve la imagen? No vemos nada. ¿Se ve el PowerPoint? Agora estão vendo? Sim. Já volvió. Tá, então aqui, ó, isso daqui eu vou gerar agora uma matriz, né? 10 por 2, onde eu tenho valores entre menos 1 e 2, né? Isso aqui vai ser minha população. Agora eu já tenho ela em números reais, não tenho mais que decodificar a minha matriz, tá? Então, voltando lá no meu código, voltando aqui nesse meu código, vocês enxergam o código agora? Sim? Tá. Então, quando eu vou lá em cima na minha função evaluate, eu não vou mais precisar dessas linhas aqui, ó, decode. Tá? Eu posso até apagá-las daqui, porque eu sei que o P que ele vem aqui, que é a população, na primeira coluna eu tenho que é o X e a segunda coluna é o meu Y. E aí eu já passo esses valores para X e Y aqui, o X e o Y, para a função fitness. E ele vai retornar o valor do cálculo para esse meu vetor aqui que ele vai criar f, que é o meu valor de fitness da minha função. Tá? Então,
eu elimino uma função. Então, já estou começando a diminuir meu código. Toda vez que eu diminuo um código, a sensação que eu tenho é que algo melhor está acontecendo na minha vida, né? Em programar. É eu ter uma complexidade computacional menor. Certo? No vemos Oi? Se fue el algoritmo. se fue el algoritmo, no estamos viendo. No se puede ver la lámina, doctor. Ahora sí. Então, toda vez que eu vou diminuindo a quantidade de código, quer dizer que eu estou diminuindo também a quantidade a complexidade computacional daquele meu problema. Concordam? Doctor, ¿nos podría pasar el código que nos está mostrando para poder usarlo también en el SysLab? Nosotros aquí. Sim. Analizarlo también. Sim, eu vou acessar aqui o sistema de vocês de novo, eu não lembro o endereço. Tá, vou acessar aqui. Hay que buscar un intérprete. Meu usuário de senha. Ese no tiene ese historial. Entonces, para el lunes, ¿a qué horas podemos descargar? ¿A qué hora? No, esto sería una hora. O sea, hacer un horario. Ya, esto no vas a poder nosotros. A las 5 podría ser el lunes. O las 4. Ya, 5 pueden el lunes. Por eso, para decirle a Gustavo, para que nos salga. Gustavo, para que nos salga. Todo esto. La idea es crear un código semejante a eso, ¿no? Exacto. Charito, el lunes a las 5. Lunes a las 5. Todo ese código para que nos haga la aclaración, Gustavo. Claro, de 5 a unas 2 horitas, entonces, porque si no estamos perdiendo el tiempo ahora. Y el pata quedamos mal también con él. Bravo. Lunes a las 5. Vocês acharam? Está lá no material de vocês. A ver si está probando. Perdón, doctor. Eu coloquei para vocês lá o código que eu estou usando aqui lá na plataforma, no campus virtual. Ya, lo voy a revisar ahorita, doctor, para poder verlo. Vocês conseguiram baixar o código?
Doctor, me llegó a enviar a mi correo. Ahora sí, doctor, puede continuar. Tá, eu vou abrir aqui o código de novo, que eu tive que fechar ele. Aló, doctor. Oi, eu estou abrindo aqui de novo, que travou meu computador. Doctor, no vemos sus láminas. Sim, espera só um pouquinho, estou tentando abrir aqui. Ah, ya. Abriu? Apareceu? No, no se ve, doctor. Ah, só falta essa. Aí, mano. Ah, tá aqui. Estou abrindo aqui, só um minutinho, por favor. Sim, consegui abrir. Vou compartilhar com vocês agora meu código. Estão enxergando a minha tela de código? Ingenieros, ¿podrían abrir este código que está acá, que se les ha pasado a Real? No, abre aquí, ¿verdad? Vocês enxergam na tela aí o código? Se les ha enviado ese código. Sí, podrían abrirlo. Este nombre de acá. Milton, vocês conseguem ver a minha tela aí na tela de vocês? ¿Podría repetir, doctor? Oi? ¿Podría Não repetir? entendi. Vocês enxergam minha tela aí? Ya está ahí. No le entiendo, doctor. ¿Podría repetir? Vocês ¿Podría repetir? estão vendo a tela do meu computador aí? Sí, sí lo vemos, doctor. Sim? Sí. Então, estão vendo a linha 70 que eu marquei? Sí. Línea 70. Então, na linha 70, a gente tem a geração da população, né? A gente começa por aí, onde vai gerar agora só com números reais. Então, se a gente pegar e rodar, para rodar esse código, lá em cima, tem um triângulozinho ali, parece um play, né? Um execute. Eu mando rodar isso daí. Tá? Então, vou rodar de novo. Hay un gráfico ahí. E aí, isso, ele gera um gráfico, vocês viram? Un gráfico de convergencia. Vocês rodaram, gerou o gráfico? Individuos y fitness. Sim ou não? Minimiza la función. Vocês conseguiram rodar aí? Ele gerou o gráfico para vocês? Sí. Sim, legal. O que representa esse gráfico? Esse gráfico, ele é a solução, né? Quer dizer o quê? Ele está tendendo a ir para o zero da função, né? Então, o algoritmo está procurando as melhores soluções para ele retornar, para ele tentar chegar no zero. Então, cada vez que a gente roda, o algoritmo ele vai buscar de novo o zero da função. Nem sempre ele volta um negócio que ele vai começar no máximo e vai até o mínimo, né? Ou que ele chega bem perto do zero. Porque esse algoritmo genético, na versão que a gente está trabalhando, ele ainda é bem ruim,
né? Ele não tem muito recurso sofisticado. A recombinação dele é uma recombinação simples, a mutação é uma mutação simples, a seleção, o maior problema que a gente tem aí é o tipo de seleção que a gente está usando. A seleção que a gente está usando aqui nesse algoritmo é o que a gente chama de seleção e um ranqueamento por roleta. O ranqueamento por roleta é o pior tipo de seleção que tem, porque ele perde muita diversidade muito rápido. Tá? Então, ele é bastante ruim. E aí a ideia é que a gente passe agora a melhorar essa solução, né? Apesar de eu já ter feito, a gente já ter melhorado, saído do mundo dos binários para os números reais, eu ainda tenho uma solução ruim, né? Porque uma função simples como essa daqui que eu tenho, que é uma função só de uma exponencial, né, de x e y, ela é bastante simples. Então, se eu modificar o tipo do problema que eu tenho, mudar só o problema, esse algoritmo vai ter mais dificuldade para convergir. Então, quando eu tenho uma técnica de otimização, eu tenho que tomar cuidado com a eficiência dela, né? Eu vou dar um outro exemplo de aplicação para vocês, eu vou abrir um outro código aqui, que é uma outra função, uma função chamada função de Sheffield. É uma outra função de teste, que é diferente dessa binária, tá? Deixa eu só ver aqui que ele está compartilhando. Tá. Então, se eu rodo esse cara, eu não deixei isso daqui ainda para vocês, né? Mas eu só quero que vocês olhem na tela aqui. Olhem na tela aqui, ó. Se vocês olharem, olha como a superfície de busca agora é muito mais complexa. Vocês enxergam o gráfico aí? Sim? Então, olha, aqui vai ser muito mais difícil de eu achar agora o mínimo da função, né? E para cada problema de engenharia que a gente vai se encontrando, a gente vai começar a ter dificuldades variadas, né? E para cada dificuldade que eu tenho, nível de dificuldade, eu tenho que também trabalhar o meu algoritmo, porque como eu não tenho uma solução exata, eu tenho só uma meta-heurística, e a heurística em si, ela tem como objetivo proporcionar boas soluções, não a solução ideal, né? Então, o algoritmo genético básico é esse que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho uma mutação, uma recombinação simples, eu tenho uma mutação também simples, né, onde eu pego lá uma posição da matriz, gero um número aleatório naquele intervalo, usando uma distribuição uniforme aqui, tá? Faço uma recombinação dos elementos e avalio na minha função de fitness, né? Se eu quiser agora mudar o meu fitness, mudar ao invés de ser essa função aqui esférica, né? Eu quiser para essa função de Sheffield, o que eu preciso fazer? Se eu tenho o meu cabeçalho aqui é igual, eu só precisaria vir aqui, copiar esse cara e jogar para dentro. Substituir, tá? Aí, agora, eu não estou mais otimizando a esférica. Se eu rodar ele aqui, ó, eu já vou ter outros valores, né, valores bem diferentes, porque agora eu tenho a função de Sheffield, que é aquela que eu falei para vocês lá, aquela coisa mais difícil. Eu vou voltar na esférica só para a gente ter certeza. E aí eu volto meus valores aqui. Então, quando eu faço essa substituição, pessoal, geralmente é importante, numa meta-heurística, a gente rodar vários testes para saber o que está se passando lá dentro. Como que a gente faz para testar uma meta-heurística? Eu tenho que rodar várias vezes o mesmo teste, tá? Aí eu falo lá, eu vou rodar o fitness aqui, né, eu vou rodar isso daqui e vejo, ficou mais ou menos perto de zero? Ficou. Vou lá, rodo de novo. E faço esse teste pelo menos umas 10 vezes, tá? Então, é sinal que, eu tenho a aproximação daquele resultado nos meus 10 testes, é sinal que, então, aquele meu algoritmo ele tem um comportamento razoável de ser considerado para esse tipo de otimização. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer quando eu tenho uma heurística.
quais são os problemas que normalmente surgem quando a gente tem otimização em engenharia? Vocês já viram elementos finitos, diferenças finitas, correto? ¿Habéis elementos finitos? Algunos, no todos. No, doctor. Sim, mas vocês já conhecem, assim, se tem uma ideia que um método numérico ele demora para rodar em um computador, correto? Ok, sí. Hace mucho que vimos eso, doctor. No recordamos. Entonces hay que estudiar elementos finitos. Quando eu tenho um problema de engenharia, eu vou modelar ele, dependendo se ele não tem uma solução analítica, eu tenho que utilizar um método numérico, correto? Dependendo do método numérico, ele vai demorar para ele dar a resposta. E imagine que agora eu tenho que rodar esse método numérico por várias vezes, né? Então, cada análise que eu faço do meu indivíduo, da minha população, no algoritmo genético, ele vai rodar o elementos finitos, uma diferença finitas. Então, o tempo de simulação aí é muito grande. E esse teste de validação do algoritmo de otimização não vai dar para fazer. Tá? Então, a gente usa esses testes, como eu mostrei para vocês aí da função esférica de Sheffield e outras mais, para a gente validar, ver se o algoritmo ele vai funcionar ou não. Tá? Então, é isso que eu queria dizer ali com elementos finitos. Tudo bem? Tá. Bom, então aqui, se vocês pegarem um problema de engenharia que vocês têm em mãos e falarem assim, olha, eu tenho lá 5 parâmetros, né? Eu tenho lá um X, um Y, um Z, H e A, por exemplo, ou ABCD. Então, o que eu precisaria mudar nesse algoritmo? Eu viria aqui e colocaria 5. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 5 parâmetros a serem otimizados, né? E aí, eu tenho que definir qual é o intervalo que esses parâmetros vão variar, né? E aí eu consigo aplicar esse mesmo algoritmo genético para qualquer problema de engenharia. Eu não preciso mudar a estrutura do meu algoritmo. O único outro lugar que eu precisaria mudar é a minha função objetivo, aquilo que eu quero calcular. Diria aqui, sei lá, se eu tivesse 5 parâmetros, eu mudaria aqui, né, para A, B, C, D, I, E. E digamos que eu quisesse somar esses parâmetros. Então, eu teria A, B, mais C, mais D, mais C. Tá? Então, se eu tivesse outro problema de engenharia que fosse isso, estava resolvido, era só rodar o algoritmo genético e ele iria funcionar. Tá? Então, o algoritmo genético ele tem a facilidade dele ser simples de ser implementado, né? Ele é um algoritmo bastante simples de ser implementado, e ele também tem a flexibilidade de ser utilizado em qualquer problema de otimização que eu queira. Tá? Então, é por isso que sempre a gente... Se vocês buscarem na literatura, vão ver muitos algoritmos de computação evolutiva, principalmente o algoritmo genético, sendo utilizado porque ele é bem tranquilo de ser usado. Tá? É diferente de técnicas fechadas, que nem otimização linear, otimizações não linear, porque para cada problema eu preciso atribuir os parâmetros corretamente ou usar o algoritmo correto, senão ele não vai convergir. Tá? Então, isso não acontece com o algoritmo genético, né? O único problema é que a gente não tem a certeza que vai convergir para um resultado ótimo. A gente vai ter... Alô? A gente vai acabar convergindo para algum resultado que seja razoável, né? Aceitável e não o ótimo daquilo que eu queria. Se o aceitável já for possível, não o ótimo, então a gente pode usar o algoritmo genético. Tudo bem? Então, para a gente poder
E encerrando, então agora que vocês têm esse algoritmo nessa versão real, eu vou subir para vocês lá no ambiente à distância também, vou mandar também por e-mail para o Milton, para ele passar para vocês, um artigo que o professor Hugo e a gente publicou em 2012, eu acho, que é usar esses algoritmos genéticos, estratégia evolutiva, na otimização de antena de microfita. É um tipo de antena utilizado em telecomunicações, e para vocês verem como que essa mesma estrutura, esse mesmo algoritmo, eu poderia usar em um problema de engenharia, tá bom? Vocês entenderam? Sim, então tá bom. E aí eu vou pedir para vocês lerem esse algoritmo, tá? Desculpe, lerem o artigo, para a gente voltar a discutir na semana que vem, que no artigo a gente fala do algoritmo genético e o outro algoritmo chamado estratégia evolutiva. Então a gente vai pegar esse algoritmo genético, que está dentro da classe de computação evolutiva, e vai converter ele para uma estratégia evolutiva. Tá? E tem um dos trabalhos de vocês que é sobre estratégia evolutiva, vocês vão ver que a similaridade entre os algoritmos é muito próxima, né? E às vezes a gente tem resultados muito melhores dependendo da aplicação, né? Então, variar um pouquinho a técnica e a gente tem um ganho na convergência da solução muito grande, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então tá jóia. Daí podemos fazer desse jeito, então eu deixo o artigo para vocês lerem, vocês podem me mandar as dúvidas, caso tenham dúvidas no artigo, e aí na semana que vem a gente vai pegar e vai adaptar esse algoritmo genético para uma estratégia evolutiva. Tá jóia? Tá, então daí eu passo para vocês isso daí e a gente volta a se encontrar daqui uma semana, certo? Tá, alguma dúvida, pessoal? Conseguiram entender a estrutura, o que a gente fez para modificar o algoritmo aí? Não entendi, ficou muito longe o microfone. Deseamos consultar algo. Nos puede Ah, sim. responder. Tá bom. Então daí a gente volta a se encontrar então na semana que vem, tá bom? Tá já, então. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Tá, tchau, tchau.